No último vídeo de trigonometria, nós falamos toda a matéria do nono ano de trigonometria e um pouco da matéria do primeiro ano do ensino médio. Se você está antes do ensino médio, aquele vídeo é mais do que o suficiente para qualquer prova que você vá fazer. Caso você tenha chegado no ensino médio e esteja no primeiro ano, a matéria do primeiro ano de trigonometria é mais geometria do que trigonometria. Então, não vai ser nessa playlist que nós vamos falar dela. Se você estiver procurando um vídeo sobre lei dos senos ou lei dos cossenos, procure alguma playlist nesse canal de geometria. Vamos agora para a matéria do segundo ano de trigonometria. A matéria do segundo ano insiste em pegar aquelas coisas todas de trigonometria que a gente viu para o triângulo retângulo, passar para um círculo e passar para funções. Como assim para um círculo e como assim para funções? Bem, vamos mostrar primeiro para um círculo. Vamos imaginar aqui, então, o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico, a gente pega aqui um círculo, ele está sempre no plano cartesiano, certo? Então, aqui a gente tem o plano cartesiano. Beleza. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Esse círculo tem sempre raio 1, ou seja, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Aliás, aqui vale menos 1 e aqui vale menos 1, porque é o plano cartesiano, né? E esse círculo sempre se inicia no ponto 0, 0, certo? O início do plano cartesiano. O encontro entre os dois eixos. O ponto 0, 0. Isso é o círculo trigonométrico. São essas características dele. Ele tem raio 1, começa no ponto 0, 0 e está no plano cartesiano. Sabendo disso, bora desenhar um triângulo nesse círculo, só para vocês entenderem como funciona ângulos no círculo. Primeiramente, vocês concordam comigo que se eu traçar um ângulo aqui aleatório, esse ângulo aqui, eu vou tirar esse 0, 0, tá, gente? Só para uma questão de organização. Vocês sabem que aqui é 0, 0. Se a gente traçar um ângulo aleatório aqui, por uma questão óbvia, se eu falar que aqui tem 45 graus, por exemplo, logo aqui também tem 45 graus, certo? É uma questão de arco de um círculo. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui. Então, eu não preciso representar os ângulos aqui. Fica mais fácil simplesmente colocar 45 graus aqui. É uma questão de convenção. Segundo ponto muito importante é o seguinte. A gente tem esse belíssimo círculo aqui. Bem, se eu tiver um ângulo de 360 graus, eu vou parar aqui, vou parar no mesmo. 0 graus é aqui. 45 é aqui. 90 é aqui. 180. Aqui fica parecendo que é 190. 90 é aqui. Enfim, se eu for andando, 180 é aqui. Se eu for andando, eu vou chegar em 360 de novo aqui. Ele é igual ao 0 graus? Ele está no mesmo ponto? Ele não é igual. Ele é o que a gente chama de congruente, ou simplesmente congruo. O que é isso? Ele tem a mesma medida na prática, né? Ele para no mesmo ponto. Então, o 45 tem a mesma medida também do 360 mais 45 do 405, né? Se você andar 360 graus, parar aqui e andar mais 45, você também vai parar no mesmo ponto que é simplesmente 45. Ou seja, a quantidade de voltas que você deu não interfere para os seus cálculos. Por mais que sejam ângulos diferentes, você para no mesmo ponto, certo? Ou seja, somar ou subtrair 360 graus não faz diferença, certo? Isso é o que a gente chama de arcos côngruos. Arcos que você simplesmente soma ou subtrai 360 graus. Então, todos os arcos côngruos, a fórmula geral dos arcos côngruos que a gente chama, pode ser escrita da seguinte forma. A gente tem um K. Esse K é o número de voltas que você deu. Você tem vezes 360, então 360K, mais o ângulo que sobrou.
Essa fórmula você usa para achar qualquer arco côngruo a um ângulo. Então, por exemplo, 45 graus, esse ângulo aqui que sobrou é 45. Quais são os arcos côngruos a 45? Qualquer arco que você adicione um número de voltas k. Esse k é inteiro. É assim que você fala que ele é inteiro, né? Pertencente aos inteiros, esse z aos inteiros. E esse k, tal qual que esse k, é maior do que zero. Certo? Todo ângulo côngruo, todo ângulo que, todo ângulo que seguir essa fórmula é côngruo a 45 graus. E como é que eu faço o caminho inverso? Como é que eu acho a qual arco um ângulo é côngruo? Se eu tivesse, por exemplo, o ângulo 405, como é que eu saberia que ele é côngruo a 45? Eu tenho dois jeitos de fazer. Se for uma questão fechada, você pode simplesmente sair subtraindo 360. Porque, né, subtrair e somar 360 não faz diferença, só muda o número de voltas. Se eu subtrair 360 disso, eu chego em 45. Ou, como são várias subtrações, eu posso dividir, né? Dividido por 360. Aqui eu vou achar um número de voltas, vou até escrever aqui, voltas. E o resto é o ângulo que eu quero. Então, se você dividir 405 por 360, você vai achar uma volta, e o resto você vai achar 45. Certo? Esses são os arcos côngruos. Para resumir, o processo de achar arcos côngruos, se você te passar um ângulo maior que 360, se você quiser representar no círculo, você pega, divide por 360, o resto é o que você coloca no círculo. Se quer que você ache a fórmula geral, é o 360 vezes o número de voltas, mais o ângulo em si, mais alfa. Certo? Ok. Sabendo disso tudo... Bem, outra coisa que a gente tem que lembrar é que um ângulo pode ser passado tanto em graus, por exemplo, 45 graus, quanto em radianos. Em radianos, 45 graus seria π sobre 4. Π sobre 4 radianos. Eu fiz um vídeo, acho que só para radianos. Se eu tiver feito, eu vou colocar no izinho. Se eu não tiver feito, bem, lembrando, π radianos é igual a 180 graus. Aí, na pior das hipóteses, caso você não saiba uma medida aleatória, você lembra que x radianos... Aliás, se ele te der, por exemplo, uma medida, se ele te der π sobre 4, putz, não sei quanto que é π sobre 4 radianos. Coloca π sobre 4 radianos igual a x graus. Aí faz uma regra de 3, certo? Na pior das hipóteses, você não lembrar nem fudendo quanto que é o valor em radianos, como é que representa o valor em radianos no círculo trigonométrico, converte, faz uma regra de 3. Π radianos igual a 180 graus, logo o valor que ele te deu em radianos é x graus. Faz uma regra de 3, multiplica cruzado, que você vai achar o valor em graus e pronto, você já coloca aqui de boinha. Beleza? É o que eu recomendo. Bem, agora vamos para o círculo trigonométrico em si, para as funções trigonométricas no círculo trigonométrico. Se eu desenhar um triângulo retângulo aqui e aqui, não estou ligando para valores dos ângulos agora, ok? Eu só coloquei que o ângulo que eu fiz vale alfa, sei lá, tanto faz. Eu só vou colocar que isso aqui vale alfa, não estou me preocupando com quais valores são agora. Bem, por uma questão óbvia, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente, a mesma coisa que eu fazia para o triângulo retângulo. Então, sei lá, o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas veja bem,
A hipotenusa é o raio, concorda? A hipotenusa sai do centro e vai até a ponta. Ela é o raio. E eu falei no começo do vídeo que o raio é 1. Ou seja, o seno igual a simplesmente o cateto oposto. A hipotenusa vale 1, não faz diferença nenhuma dividir. Se é simplesmente o cateto oposto, é simplesmente a altura, certo? E o cosseno é a mesma coisa, só que para a largura aqui. O cosseno de alfa igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que vai ser simplesmente igual ao cateto adjacente, que é simplesmente o ponto aqui, certo? Já vamos falar da tangente. Então, sabendo dessas coisas que eu desenhei aqui, eu não preciso... Opa, paguei mais coisas do que eu deveria. Eu não preciso saber quanto vale... eu não preciso desenhar o triângulo. Se eu sei o ângulo, certo? Estou aqui colocando o ângulo. Eu sei que o seno dele é a altura, é simplesmente o ponto que bater aqui, ou seja, é o ponto no eixo y, e que o cosseno dele é o comprimento aqui, é o ponto que bater aqui, certo? Sabendo disso, esse eixo y, eu não vou mais escrever eixo y, eu vou escrever eixo dos senos, porque o valor que bater aqui vai ser o valor do seno. E esse eixo x, eu vou colocar eixo dos cossenos. Então, agora, eu acabei de aprender a calcular ângulos maiores que 90 até 360. E para maiores que 360, é só achar os arcos côngruos. Então, agora eu aprendi a calcular qualquer ângulo, desde que eu saiba tipo, um ângulo de base. Bem, eu sei 45, eu sei 60 e eu sei 30. Eu vou fazer algumas coisas com o 45, mas o raciocínio é válido para os três. Vamos supor que isso aqui vale 45. Beleza? Só apagar isso aqui e isso aqui. Vamos supor que isso aqui vale 45. 450 não, gente. Vamos supor que isso aqui vale 45. Se isso aqui vale 45, eu posso dizer que esse daqui, projetando aqui... Bem, para chegar em... Aqui é 90, né? Aqui eu sei que é 90. Para chegar em 45 para cá, eu subtraí 45. Então, para chegar em 45 para o outro lado, eu somei 45. Aqui eu tenho um ângulo de 90 mais 45, eu tenho um de 175. Aí aqui eu vou andando. Bem, aqui é 180. Para chegar em 135, eu subtraí 45. Para chegar nesse aqui, eu tenho que somar 45. Então, eu vou ter um ângulo de 225. Aqui eu tenho um ângulo de 270. Para chegar em 225, eu subtraí 45. Para chegar nesse aqui, eu tenho que somar mais 45. Eu vou chegar em 315. E daí eu volto para 45. O que eu posso afirmar desse ângulo aqui e desse ângulo aqui? Bem, eu posso afirmar que eles têm o mesmo seno, certo? O que eu posso afirmar desse e desse? Bem, eu posso afirmar que eles têm o mesmo cosseno. E o que eu posso afirmar desse e desse? Eles têm senos opostos e cossenos opostos. O mesmo tanto que andou para cá, andou para cá. Só que de um lado andou para a direita, positivo, do outro andou para a esquerda, negativo. Então, aqui eu vou ter mais o seno, certo? O valor do seno positivo, e mais o cosseno, o valor do cosseno positivo. Aqui eu vou ter mais o seno aqui também está positivo, mas aqui eu vou ter menos o cosseno. Aqui eu vou ter menos o seno e menos o cosseno. O valor vai ser sempre negativo. Aqui eu vou ter menos o seno e mais o cosseno. Então, se ele te passar qualquer ângulo
nesse lado aqui, se ele te passar, por exemplo, o valor do ângulo o valor do seno e do cosseno e da tangente a gente já vai ver daqui a pouquinho. O valor do seno e do cosseno de 10 graus. Se eu sei o de 10 graus, eu automaticamente vou saber o de 170. Eu automaticamente vou saber o de 190. E eu automaticamente vou saber o de 350. É só uma questão de ficar brincando com os sinais. Entendeu? Então, ó, aqui, o seno de 45, eu sei que é 1 sobre 2. Logo, o seno de 185 é 1 sobre 2. O seno de 225 é menos 1 sobre 2. E o de 315 é menos 1 sobre 2. Não, raiz de 2 sobre 2, foi mal. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno também, mesmo valor, é raiz de 2 sobre, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Certo? Não precisa decorar, é só ir pela lógica. Seno de 90, 1. Cosseno de 90, 0. Certo? 1. Cosseno 0. Seno de 180, menos 1. Aliás, seno de 180, 0. Nem subiu nem desceu. Cosseno, menos 1. Seno de 170, menos 1. Cosseno, 0. Seno de 0, 0. Cosseno, 1. Ok? Sabendo disso, a gente sabe que o seno vai ser um valor que sempre vai estar alternando, o seno e o cosseno, sempre vai estar alternando de menos 1 para 1. Pinheiro, e a tangente? A tangente, meu bom, faz um outro eixo aqui. Esse aqui é o eixo da tangente. E prolonga esse ângulo até bater aqui. Até bater nesse eixo. Quando bater nesse eixo, essa altura aqui, certo? Esta medida aqui é a tangente. Ok? Ignora o carro de funk passando na rua, caralho. Gente, vocês, por favor, não façam isso, pessoas. Escutem música alta pra caralho, mas, por favor, com janelinha fechada, agradeço. Basicamente isso. Tangente, seno e cosseno no círculo trigonométrico. E vamos lembrar outra coisa. Eu vou apagar tudo, quem quiser tirar um print pode, apesar de que tá meio feio, né? Vamos lembrar de mais uma coisinha. Eu acho que eu falei disso no meu último vídeo, mas enfim, caso eu não tenha falado, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos ver o que acontece se eu dividir o seno pelo cosseno? Seno sobre cosseno igual a CO sobre CI, sobre HI, né? Que é o seno, sobre CA sobre HI, que é o cosseno. Divisão de frações. Repito a primeira, seno sobre cosseno igual a, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, vezes HI sobre CA. HI corta, seno sobre cosseno igual a CO sobre CA. CO sobre CA, quem que é? Seno sobre cosseno igual a tangente. Então, se você, por acaso, achar um saco esse bagulho de prolongar o ângulo e não precisar fazer esse exercício, ficar prolongando o ângulo, encostando naquele outro eixo que é paralelo ao eixo do seno, que também parte do zero, enfim. Se você acha isso tudo um saco, você pode dividir o seno pelo cosseno. Isso vai dar certo. Certo? Bem, outra coisa que a gente tem que saber, e acho que é a última coisa que dá para tirar daquele círculo, última coisa assim para a matéria de agora, lógico que tem mais matéria aqui, se a gente vai fazer função com isso e vai achar identidades com isso, mas enfim. Aqui a gente tem a identidade fundamental da trigonometria. Vamos fazer o triângulozinho aqui. De novo, o mesmo triângulozinho que eu fiz lá.
Bem, a gente sabe que esse lado aqui é o valor do seno, certo? Vou pegar aqui o ângulo alfa. Esse lado aqui que eu estou circulando, é o seno de alfa. A gente sabe que esse lado aqui é o cosseno de alfa. E a gente sabe que esse lado aqui é 1, certo? Pelo teorema de Pitágoras, aqui é um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, eu sei que... Eu vou até escrever seno, cosseno e 1. Pelo teorema de Pitágoras, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 ao quadrado, que é simplesmente 1. Certo? É um triângulo retângulo. Quadrado, a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Isso daqui é a relação fundamental da trigonometria. É a fórmula mais importante da trigonometria. Isso é basicamente tudo para a introdução à trigonometria no círculo trigonométrico. Até a próxima.